Dando continuidade ao estudo do livro de Isaías, hoje eu vou estudar o capítulo 28. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, mais uma vez estou aqui, Senhor, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa me ajudar, Senhor, na interpretação desse capítulo 28, que eu possa entender e que eu possa explicar, e para que as pessoas também que venham a ver e ouvir esse vídeo, elas possam entender esse capítulo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Capítulo 28 Isaías agora, ele vai voltar a falar da profecia. Nós vimos que até o capítulo 27 nós vimos que Deus ainda falou a respeito intercalava, né, a profecia contra as nações, a nação de Israel, contra as profecias contra outras cidades, falou sobre a profecia do final dos tempos. Agora ele volta novamente a profetizar sobre nações, a nação de Israel. Agora nós vamos ver aqui a nação de Israel do norte. No capítulo 28 ele vai profetizar para a nação de Israel do norte, porque nós lembramos que quando Salomão morreu, deixou no lugar seu filho Jeroboão. Foi no reinado de Jeroboão que ocorreu a divisão de Israel em dois reinos. Reino do norte, capital Samaria, e reino do sul, capital Judá, capital Jerusalém. O reino do sul ficou com duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O reino do norte ficou com 10 tribos, incluindo a tribo de Efraim. Entre essas tribos estava a tribo de Efraim. Por isso que aqui no capítulo 28 ele vai se referir à nação do reino do norte, a Israel do norte, como sendo a Efraim. Então começa assim: ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Então aqui no versículo 21, Isaías já começa fazendo a profecia a respeito de Efraim, ou seja, reino do norte, capital Samaria. Sobre essa profecia vai ser sobre a invasão que viria sobre o reino do norte, que veio. O reino do norte, ela foi invadida primeiro pelos sírios, pela Síria, e depois pela Assíria. E essa invasão aqui, que o profeta Isaías está se referindo, vai ser contra a invasão da Assíria, que viria contra o reino do norte, capital Samaria. Precisamente quem estava no reinado da Assíria era o rei Salmanasé. Esse viria contra a Assíria. Então essa profecia do capítulo 28 de Isaías está se referindo a esta profecia contra o reino do norte, né, Israel do norte, capital Samaria, que viria contra ela a poderosa nação da Assíria. Mas ele começa falando sobre a soberba que o reino do norte estava impregnada, porque o reino do norte foi foi a parte o Israel que mais foi desobediente a Deus, até mesmo mais do que o reino do sul. O reino do norte se rebelou muito contra Deus. Eles não queriam saber de Deus, eles não quiseram nem vir adorar no templo em Jerusalém. Eles fundaram um templo lá em Samaria, né? Ou seja, eles não se revoltaram contra Deus. E aí é que veio a destruição, quando Deus manda o rei da Síria invadir o reino do norte, por causa da sua soberba. Aí a profecia começa: ai da soberba dos bêbados de Efraim. Por que ele fala bêbados de Efraim? Porque lá existia um vale ao redor de Samaria que eles cultivavam vinhos, e eles produziam vinhos. Eles produziam as uvas e faziam vinho e bebiam do vinho. Por isso que Isaías fala a respeito desses bêbados de Efraim. Efraim era o reino do norte, capital Samaria, né? Por quê? Porque no reino do norte existia uma tribo chamada Efraim. Por isso que o reino do norte também é conhecido como Efraim.
Aí ele por isso que diz: ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho, ou seja, do vale que produziam uvas, né? Aí no versículo 2: eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso. Quem é esse homem valente e poderoso? Era o rei Salmanasé, que estava governando a Síria e que viria contra o reino do norte, capital Samaria, por permissão de Deus. A própria profecia está dizendo aqui: eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso. Ou seja, Deus tinha esse certo homem valente e poderoso que iria mandar contra o reino do norte como uma disciplina. Ele queria disciplinar aquele povo rebelde. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam com poder, as derrubará por terra. Então aqui nós vimos no início desse versículo, desse capítulo 28, que o profeta começa proclamando um ai, né? Ai, sobre o reino do norte. Essa interjeição ai, quando ele fala ai, é uma interjeição que expressa tristeza e pesar pelo destino que aguardava o povo de Deus, ou seja, aquele povo que morava lá no reino do norte, capital Samaria, que tinham deixado Deus, que tinham se voltado contra Deus. Aí agora o profeta estava com tristeza, dizendo logo o que viria sobre eles, né? E é um lamento, né, que o profeta faz diante da situação de Efraim, ou seja, do reino do norte, porque Isaías ele não se alegrava com o juízo iminente que estava por vir, mas aqui ele é como ele estivesse chorando por aqueles que estavam prestes a enfrentar essa destruição, essa assolação, devido à sua obstinação pelo pecado, porque aquele povo do reino do norte era um povo pecador. E aí, em seguida, Isaías utiliza também uma poderosa imagem para ilustrar a condição espiritual de Efraim, como falando sobre a coroa de orgulho, né? Porque ele diz assim, que está sobre a parte alta, coroa dos bêbados, ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim. Ele fala em coroa, né? Coroa de orgulho, coroa de soberba. Ou seja, porque o reino do norte havia se exaltado, confiando em sua própria força e sabedoria, em vez de depender de Deus. E essa coroa de orgulho e beleza, ela estava prestes a cair, né? Porque eles haviam trocado a glória de Deus por uma vaidade vazia e efêmera. É tanto que o profeta aqui fala que eles eram bêbados porque eles confiavam no que eles próprios faziam, no que eles próprios produziam, né? Aqui, no entanto, Isaías ele aponta para uma esperança, quando ele diz no versículo 3, a soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Aqui Isaías já está falando a respeito da correção de Deus que Deus iria mandar uma correção sobre eles. Era a justiça de Deus que estava vindo contra Efraim, contra o reino do norte. Efraim, ela estava tão afundada na sua arrogância e no seu pecado, que ela se tornara como uma pilha que estava prestes a ser pisoteada. No entanto, nós sabemos que Deus não abandonaria eles, né? Sua justiça. Sua justiça viria como uma tempestade poderosa, para varrer a iniquidade, o orgulho daquele povo, mas depois Deus, esse juízo não seria arbitrário, né? Era uma resposta à rebelião persistente daquele povo. Deus estava fazendo isso por causa da obstinação do pecado daquele povo. Não era que Deus gostasse de fazer isso, mas era necessário. E muitas vezes acontece isso na nossa vida também, né? Porque essa mensagem aqui não é exclusiva para o povo de Israel do norte, capital Samaria, para o Israel antigo. Não, ela também nos chama a atenção, ela nos chama também a reflexão sobre nossa própria vida espiritual. Muitas vezes nós podemos nos tornar presunçosos e confiar em nossos próprios recursos, e confiar em nós mesmos, né?
deixando de depender de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer tudo ao nosso modo, à nossa maneira, sem querermos procurar Deus primeiro, colocar Deus na nossa vida em primeiro lugar. Então, por isso que Deus está aqui falando para aquele povo e fala para nós também, que nós temos que termos humildade diante de Deus. Aí no versículo 5 diz assim, naquele dia... No versículo 4 diz assim, a flor caduca da sua gloriosa formosura que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como figo prematuro que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora. Ou seja, aqui Deus está falando sobre o rico vale, que era cheio de uvas, né? Mas ela iria ser destruída antes mesmo que as videiras dessem as uvas, e se pudesse apanhar as uvas para fazer o vinho, viria destruição sobre elas. Aí no versículo 5 diz assim, naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para o que se fazem recuar, o assalto contra as portas. Aqui Isaías inicia sua mensagem com a afirmação, naquele dia, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, esse versículo estabelece imediatamente a importância da liderança religiosa e política em Judá. Aqui ele já começa a falar a respeito do povo de Judá, capital Jerusalém. Porque ele diz que o Senhor é a verdadeira coroa de glória e diadema excelente, mas a liderança deve reconhecer e refletir essa glória de Deus. Naquele dia ele está dizendo que ele está apontando para um futuro tempo de julgamento e restauração, que será desencadeado pela intervenção de Deus. Nesse contexto aqui, os líderes de Judá têm a responsabilidade de liderar o povo de acordo com a vontade de Deus, reconhecendo como a verdadeira autoridade e guia deles. Aqui ele agora vai se voltar agora para um povo que está lá em Judá, no Reino do Sul, precisamente para os líderes religiosos, né? Porque ele diz assim, será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar a fortaleza, para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Enfatiza aqui a importância da sabedoria e do entendimento para aqueles que lideram. Isaías aqui está declarando, né? Aqui está dando uma ênfase sobre dois aspectos cruciais da liderança, né? Justiça e proteção. Agora eles vai se voltar a profecia para os líderes de Israel do Sul, Judá, capital Jerusalém. Por quê? Porque os líderes do Sul, a mensagem estava vindo tanto para o Reino do Norte quanto também para o Reino do Sul. Mas o Reino do Sul estava se negando a ouvir as mensagens que Deus estava mandando. Embora que no Reino do Sul, capital Jerusalém, ainda existia um remanescente. Ainda existia um restante do seu povo, como ele diz aqui no versículo 5. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Ou seja, então ele estava dizendo, dando uma mensagem também para os líderes religiosos, que eles preservassem ainda esse restante do seu povo, que ainda continuava no Reino do Sul, já que o Reino do Norte, capital Samaria, tinha sido totalmente rebelde, tanto que Deus estava mandando a Síria para destruir, mas o Reino do Sul, capital Jerusalém, ainda tinha um pouco de pessoas fiéis a Deus. Mesmo que o restante ainda estivesse também desobediente, mas existia um pouco de gente lá que ainda era fiel ao Senhor. Contanto que os líderes religiosos de Jerusalém tivessem cuidado, porque os próprios líderes religiosos estavam se embriagando com o vinho da ignorância espiritual, como ele diz a partir do versículo 7. Ele diz aqui, mas também estes cambaleiam, ou seja, estes quem? Os líderes religiosos que estão lá em Judá do Sul, no Israel do Sul, capital Jerusalém, que ainda tem um pouco do restante do seu povo, mas ainda assim estes
ainda cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Ou seja, Deus estava mandando mensagem para eles, mas eles não estavam entendendo a mensagem que Deus estava mandando, porque ele diz, erram na visão. Ou seja, não estavam vendo a visão que Deus estava mandando para eles, Deus iria mandar castigo, iria mandar disciplina. Ou seja, o profeta apresenta agora uma cena que nos leva a refletir sobre a decadência espiritual e moral daquela sociedade. Isso aqui nos traz a cena, os líderes religiosos e profetas que estavam zombando dos mensageiros de Deus, enquanto os bêbados zombam das mensagens proféticas. Aqui o versículo 7, ele começa com uma crítica, contundente aos líderes religiosos, quando eles dizem, mas também estes quem? Os líderes religiosos e sacerdotes de Israel estão bêbados, cambaleiam, Cambaleiam com a bebida, por causa da bebida forte. Essa imagem revela a decadência moral e espiritual daqueles líderes, que deveriam dar exemplos de retidão e santidade para que aquele pouco daquele povo, lá do Israel do Sul, continuassem fiéis a Deus, mas os líderes estavam até orientando outra coisa, estavam pervertendo, as pessoas estavam se perdendo na fidelidade a Deus por causa dos sacerdotes, Aí no versículo 9 diz assim, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seus maternos? Ou seja, aqueles que foram afastados dos seus maternos, aqueles que estavam sendo rebeldes, eles iriam ouvir o quê? Se os próprios líderes estavam nessa condição, Ou seja, essa embriaguez espiritual não apenas afetou, a conduta dos líderes, mas também levou à zombaria e ao escárnio contra os mensageiros de Deus. Ou seja, Deus mandava uma mensagem para aquele povo, dizendo que iria mandar a justiça e a desolação. Eles não queriam nem ouvir, eles faziam escárnio das mensagens de Deus. Ou seja, aqui Isaías estava afirmando que eles estavam cambaleando em seu próprio vômito, como ele diz assim, porque é preceito sobre preceito, sim, no versículo 8, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Ou seja, os próprios líderes estavam cambaleando em seu próprio vômito. Isso representa uma total falta de respeito e reverência pelas mensagens divinas trazidas pelos profetas. Em vez de ouvir e obedecer a palavra de Deus, eles a ridicularizavam e menosprezavam. Da mesma forma são nos dias de hoje, tantas pessoas, eu muitas vezes estou levando essa mensagem aqui, tantas vezes, quantas pessoas também podem estar ouvindo e vendo essa mensagem, podem também estar ridicularizando e não estar nem dando ouvido ou crédito a essas mensagens, não está nem dando importância a essas mensagens. Por quê? Porque estão sendo iguais àquelas profetas e aquelas pessoas que estavam naquela época, na época que Isaías estava profetizando, porque eles não queriam ouvir, obedecer a palavra de Deus, então eles também não queriam, então eles tentavam ridicularizar e menosprezar a própria palavra de Deus. Aqui a imagem dos líderes religiosos zombando dos mensageiros de Deus é profundamente perturbadora, porque aqui não era apenas as pessoas que estavam zombando dos mensageiros de Deus, mas eram os próprios líderes. O versículo 10 diz assim, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor e a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir.
Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem, sejam presos. Ou seja, aqui a palavra de Deus ele está dizendo, eu estou dizendo, estou falando, mas as pessoas não querem ouvir, se tornam regra sobre regra, fala sobre fala, preceito sobre preceito, mas as pessoas não querem ouvir. Então aqui, a partir do versículo, vamos ver agora a partir do versículo 14, o que é que diz aqui? Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores. Então agora Isaías começa a dizer para aqueles homens escarnecedores: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Agora ele está falando também para os líderes, aqueles que dominam aquele povo, né? Isaías aqui, ele começa com uma advertência direta aos líderes de Judá, né? É uma repreensão que é dirigida aos líderes porque eles se tornaram arrogantes e confiantes em suas próprias habilidades em vez de confiar em Deus. Então aqui Isaías os chama de homens escarnecedores. Por quê? Porque eles zombavam das advertências divinas, zombavam das mensagens de Deus, acreditavam que poderiam seguir seu próprio caminho sem precisar de ouvir mensagens de Deus, né? E a mensagem central aqui dessa passagem começa a se desvendar aqui quando nós vemos aqui, ó. Porque Isaías começa: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porque dizeis, fizemos aliança com a morte, com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Eles mesmos diziam que eles estavam escondidos debaixo da mentira. A partir do versículo 16 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Que pedra é essa? Jesus. É a metáfora aqui da pedra preciosa da esquina, né? Tem uma conotação profunda. Aqui no contexto histórico, Sião representava a cidade de Jerusalém, que era o centro da adoração a Deus, e essa pedra preciosa de esquina era aquela que foi cuidadosamente escolhida e colocada como a pedra fundamental de um edifício, garantindo sua estabilidade e solidez. Isaías aqui anuncia que Deus iria mandar uma pedra fundamental para Sião, para Jerusalém. Que pedra era essa? Jesus. Ou seja, aqui Isaías está, portanto, anunciando que Deus é a pedra fundamental de Sião, a base sólida em que toda a nação deve confiar, e que Deus também iria mandar essa pedra para Jerusalém, para vir para Jerusalém. Eis que eu assentarei em Sião uma pedra. Aí no versículo 17 diz: farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva barrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. Ou seja, enquanto eles, né, estavam dizendo que eles iam confiar em nós, ele diz assim: porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Eles mesmos afirmam isso. Aí agora Isaías diz, através da profecia, que Deus está dizendo que vai mandar o quê? A justiça, o prumo, a correção, a disciplina. Farei do juízo a régua. Aí no versículo 18 diz: a vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o além não subsistirá. Porque eles tinham feito acordo com o além, fizemos aliança com a morte, com o além, fizemos acordo. Ou seja, fizeram acordo com as trevas. Aí Deus está dizendo que a vossa aliança será quebrada. Ou seja, a frase, né? Quando ele diz assim: aquele que crê não foge, aquele que crê não se apresse, nos lembra que a confiança em Deus não deve ser apressada ou ansiosa. Aqueles que confiam em Deus, nele, podem descansar na segurança e firmeza que ele oferece. Essa promessa aqui é uma fonte de grande consolo e esperança para o povo de Deus.
E além disso, essa imagem de pedra preciosa em Sião, que era o próprio Jesus, né? Tem implicações messiânicas, né? Ou seja, está apontando para Jesus Cristo como uma pedra preciosa. Nos escritos do Novo Testamento, Jesus é frequentemente associado a essa imagem, sendo chamado de pedra angular, sobre a qual a igreja seria construída, uma base sólida, inabalável, né? Em que os crentes podiam confiar para a sua salvação e segurança. Ou seja, ele continua, a profecia está dizendo aqui, né, que eles deveriam confiar em Deus. Aí diz assim, versículo 19: todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, será puro terror o só ouvir tal notícia. Então aqui está dizendo que esse juízo de Deus que viria, né, seria um juízo que viria para aprumar, né, ou seja, para consertar, né? Quando ele diz assim, desde que ele passar, farei do juiz a régua da justiça, o prumo, a saraiva, todas as vezes, 19, todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, será puro terror, só ouvir tal notícia. Então, o juízo aqui era como se o profeta Isaías estivesse dizendo que o juízo seria implacável, ocorrendo incessantemente e traria grande sofrimento. Ou seja, o juízo divino não pode ser evitado e traria uma lição de temor e reverência a Deus. E todas as noites, isso era puro terror, o só ouvir tal notícia, somente ouvir tal notícia do que viria a acontecer, eles já ficariam apavorados. Aí no versículo 20 diz assim, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no Monte Perazim, e se irará como no Vale de Ibeão, para realizar sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Ou seja, aqui o juízo divino seria executado de uma maneira que surpreenderia e confundiria o povo, pois Deus agiria de forma inesperada e misteriosa. Aí no versículo 23 diz assim, no versículo 22 diz, agora pois não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Aqui fala sobre a destruição que viria sobre tanto Israel do norte quanto Israel do sul, e sobre toda a terra, para aqueles que forem pecadores. Ou seja, porque no final dos tempos também é o pecado que vai causar a destruição da própria terra, né? Então, assim como aquela nação de Israel provocou a ira de Deus, trazendo destruição sobre elas, também será no final dos tempos. O pecado, a desobediência será tanta na terra que vai trazer a destruição dela própria. Ou seja, Deus virá na destruição de toda a terra. Aí no versículo 23 diz assim, inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada, no devido lugar, ou a espelta na margem? Aqui o versículo 23 começa com uma pergunta, né? Inclinar os ouvidos, porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Aí, aqui, Isaías, ele chama a atenção do povo para ouvir atentamente as palavras de Deus. Essa é uma chamada à obediência, à disposição de aprender. Deus deseja que seu povo esteja atento à sua instrução e disposto a ouvir a sua voz.
Porque ele diz, porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a sua terra e asterroa? Atendei bem e ouvi o meu discurso. É isso que a palavra de Deus, Deus está dizendo aqui, a partir do versículo 23, atendei o meu discurso. Então, tudo que Deus disser, a mensagem de Deus é para ser ouvida, assim como a palavra de Deus também. Nós temos que ouvir essa palavra, ler essa palavra, meditar nessa palavra, aprender dessa palavra, assim como Deus estava mandando daquele povo, aprendei de mim, atendei a minha voz, ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou seja, não é todo dia que o lavrador vai para lavrar, para semear, mas o que ele lavra tem que ser semeado, assim como a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser semeada. Aqui é como se Deus estivesse falando uma metáfora de Deus na agricultura. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou seja, Deus não compreende, né, as diferentes etapas do cultivo, mas também sabe como semear cada tipo de semente de maneira apropriada. A semente o que é? A sua palavra. Ele demonstra sua habilidade em nutrir e crescer cada cultura de acordo com suas características únicas. Então, ele quer que sua palavra ela cresça no meio do seu povo. Então, no versículo 25 diz, porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o caminho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada, no devido lugar, ou a espelta na margem? Ou seja, aqui, mais uma vez, a sabedoria de Deus brilha ao mostrar que ele conhece os métodos adequados para cada tarefa. Ele instrui seu povo de maneira precisa e eficaz. Ele sabe a maneira de semear, a maneira de colher. Ele está dizendo, não semeia no devido lugar o trigo em leiras. Ou seja, é Deus que semeia a sua palavra. Então, a palavra de Deus tem que ser semeada. A instrução de Deus aqui, né? Ele diz mais, olha, no versículo 26, pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. É Deus que instrui, é Deus que ensina. A mim, por exemplo, a mim através do Espírito Santo, é Ele que me dá sabedoria, é Ele que me instrui, é Ele que me ensina a sua palavra, para que eu possa estar aqui levando essa palavra para quem quer ouvir e entender. Se você quiser também ser uma pessoa cheia do entendimento da palavra de Deus, peça sabedoria a Ele, Deus vai lhe dar, assim como Ele está dizendo aqui, é Ele que instrui, é Ele que, assim Deus, assim o instrui devidamente e o ensina. 27, porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o caminho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Deus está dizendo que é Ele que semeia. Aqui Ele está dizendo, comparando uma metáfora com uma pessoa que lança a semente do endro, do cominho, e vai lá depois... ele diz, acaso é esmiuçado o cereal? O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dela a roda do seu carro e seus cavalos. Ou seja, é Deus que vai dar um crescimento espiritual a cada pessoa. Não sou eu, não é ninguém. Por exemplo, eu falo a palavra de Deus, mas para que haja entendimento dessa palavra, essa pessoa que está ouvindo essa palavra tem que ter também a presença do Espírito Santo para que possa entender essa palavra, porque é o próprio Espírito Santo que vai dar a essa pessoa o entendimento. Não sou eu, mas é o Espírito Santo. Aí aqui, a instrução de Deus aqui no versículo 28, no capítulo 28, nos lembra da sabedoria de Deus que permeia todos os aspectos da vida. Porque Deus, Ele é o grande instrutor que nos guia em nosso caminho, ensinando-nos com paciência e habilidade. E assim Ele estava falando para aquele povo de Israel, né? Que aquele povo se voltasse para Ele, aprendesse o que Ele estava dizendo, né? Porque é Ele que vai dar o crescimento espiritual, a força, a fortaleza. É Ele que nos dá força, né? E Ele também nos desafia a reconhecer a importância de ouvir a sua voz,
a voz de Deus e estar disposto a aprender com Ele em todas as áreas da nossa vida. Então aqui, essa instrução de Deus que fala aqui nesse capítulo 28, precisamente aqui, a partir do versículo 26 e versículo 28, é que Deus é o agricultor celestial que conhece o tempo perfeito para cada estação na nossa vida e nos instrui de maneira precisa e amorosa. Então, a lição central aqui é que a sabedoria e a instrução vêm do Senhor. Devemos confiar nele como nosso guia e professor em todas as coisas. Ele é meu professor, ele é o seu professor. É ele que nos ensina, né, o crescimento através da sua palavra. Mas nós temos que ter também um coração disposto a aprender. Aquele povo lá de Israel não estava disposto a ouvir e aprender. Ao contrário, estava se voltando para outras coisas. Mas quando a gente se volta para a palavra do Senhor e a gente tem esse interesse em aprender das coisas do Senhor, da palavra dele, ele vem com toda a instrução, como esse agricultor, né? A semente ela vai sendo semeada no nosso coração e é ele quem vai regando, é ele quem vai crescendo, fazendo crescer esse crescimento espiritual, né? Então aqui no capítulo 28, esse capítulo 28, ele nos traz uma ênfase na necessidade de arrependimento e retidão diante de Deus, né? E a gente viu que no decorrer do capítulo, o profeta repreende o comportamento pecaminoso, né? E a complacência espiritual do povo, especialmente dos seus líderes, dos líderes religiosos, que não queriam saber, né, dos ensinamentos de Deus, né? E aqui nós temos que pedir perdão a Deus por nossos erros em não buscar a Ele, né? Porque aqui sua orientação é para vivermos uma vida justa e piedosa e a cada dia crescendo no conhecimento, no entendimento da sua palavra. É isso que Deus quer na nossa vida, né? Que esse capítulo enfatiza a importância de ouvir a voz de Deus e aprender com sua instrução. Então nós temos que orar pedindo a Deus que Ele nos conceda sabedoria para entender a sua palavra, buscar a orientação dele sobre o entendimento da sua própria palavra. Eu espero e peço a Deus que cada pessoa que venha ver e ouvir esse vídeo sobre esse ensino do estudo do livro de Isaías esteja entendendo. Eu me esforço e peço a Deus para que eu possa entender primeiro e passar esse ensino para cada pessoa que está vendo e ouvindo esse vídeo. E eu espero que Deus possa dar entendimento a cada pessoa que venha ver e ouvir esse vídeo. Amém?